Queridas amigas e amigos do Centro Espírita Caminho de Luz, meu nome é Carlos e mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Daremos prosseguimento no livro Caminho, Verdade e Vida, em seu capítulo 18, Purificação Íntima, em que mais uma vez teceremos comentários sobre as reflexões de Emmanuel sobre este capítulo. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 18 do nosso livro, ele traz como tema, como já falei, purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelo que os rodeia, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Nessa lição tão importante do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por meio dessa passagem do Evangelho, nos traz uma questão fundamental do nosso crescimento espiritual. A necessidade que nós temos de nos purificarmos intimamente. E dessa forma, nos comentários que ele nos traz, ele tenta nos mostrar que a importância de nós, mais do que o conhecimento acerca da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, da forma até mesmo como nós tratamos desses assuntos, é a forma como nós os interiorizamos. Não basta nós somente, pelas palavras bonitas dos livros, das obras básicas, nós pegarmos aquelas palavras, acharmos os textos lindos, com lições importantíssimas, principalmente como essa agora, e nós efetivamente não buscarmos, passarmos a execução daquilo que a doutrina nos coloca a fazer. Mas ele também ressalta o seguinte, que não é uma tarefa fácil. Com certeza, não é nada fácil nós, primeiro, olharmos para dentro de nós e, por meio desse autoconhecimento, identificarmos em nós as nossas limitações, as nossas fraquezas, até mesmo as nossas virtudes, para que nós possamos, por meio dessas virtudes, buscarmos nos aprimorar por meio dela, deixar que as nossas más tendências não se sobrepujam sobre as nossas virtudes. Então vai dessa capacidade que nós temos de identificarmos em nós também e nos purificarmos. Então aqui Emmanuel trata, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então o que é isso? Dentro do nosso mundo interior, tudo está dentro de nós, o nosso íntimo, o nosso ego, como Joana de Ângeles fala, a nossa sombra. Então nós carregamos diante de encarnações atrás de encarnações, nós vamos acumulando dentro de nós esses valores bons e maus. E é lógico que muitos desses valores interiores, eles acabam se externando de alguma forma, mas ele também esclarece que somente nós somos capazes de identificarmos em nós essas limitações e essas possibilidades. E o autoconhecimento é fundamental nessa questão. E ele prossegue, e isso ele já fala, primeira vez que ele toca nisso.
mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto se parece. Será muito fácil o homem confessar a aceitação de verdades religiosas, aquilo que eu falei, ou seja, nós pegamos as lições da doutrina espírita, interiorizamos, buscamos, conhecemos, sabemos até repetir de cor as passagens de Jesus, as falas de Jesus, mas efetivamente o que nós temos feito para que nós interiorizemos esses valores, essas questões? É muito difícil. Nós reconhecemos que é difícil nós, por meio do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, olharmos para nós no espelho e falarmos: eu tenho essas deficiências. E dessa identificação das nossas limitações, o que nós podemos efetivamente fazer para nos corrigir. E nós sabemos que não é fácil, porque precisamos vencer muitas vezes barreiras muito difíceis dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade, orgulho, egoísmo principalmente, e nós começarmos a abrir mãos de desejos materiais, abrir mão de poder, abrir mão de tanta coisa, para que efetivamente nós possamos fazer essa reforma íntima. E ele prossegue, operar a adesão verbal de antologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal, ou seja, da compreensão das limitações até mesmo dos nossos irmãos e de nós mesmos, por meio de não nos culparmos com relação a essas limitações que nós possuímos. Então, tudo isso também é nesse sentido que um pouco depois eu vou trazer aqui Joana de Ângeles, trabalhos de Joana de Ângeles, livros como Autodescobrimento, Ser Consciente, O Homem Integral, Espelhos da Alma, e por aí vai, inúmeros livros de Joana de Ângeles, e eu recomendo a leitura do Autodescobrimento, porque este livro, Joana de Ângeles, ela traz ela faz um mapeamento dessas questões que envolvem nós nos conhecermos, as nossas fraquezas, os nossos vícios, nossas limitações, e nos coloca e nos dá sugestões de como nós possamos, de que forma nós podemos nos aprimorarmos diante dessas limitações. Ela nos traz caminhos, mas para isso é preciso que nós busquemos olhar no espelho da nossa alma, olhar para dentro de nós e verificarmos: meu Deus, o que eu preciso melhorar dentro de mim? O que é preciso fazer para que eu, dentro das minhas dificuldades e rompendo com o meu orgulho e com a minha vaidade, eu possa efetivamente ir na tua direção, mestre? É muito difícil, porque nós carregamos isso durante inúmeras encarnações. Mas também nós temos na doutrina espírita toda uma base de conceitos e de doutrina, uma proposta de elevação pessoal, uma proposta de purificação íntima, nos dando ferramentas, inúmeras ferramentas, que nos permitem efetivamente nós nos encontrarmos. E prosseguimos aqui. E a necessidade, e Emmanuel fala da necessidade também do espírito de sacrifício. E no final, ele fala mais uma vez também: porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, mas pede pessoas um trabalho de duplo ânimo. Ou seja, mais uma vez ressaltando que não é fácil. Exige muito de nós, dentro de nós, para que nós possamos efetivamente buscarmos as correções das nossas más tendências, mas também nos conhecemos, nós valorizarmos aquilo que nós já temos de bom. Se nós somos carinhosos, se nós tratamos bem as pessoas, que nós possamos expandir essa nossa capacidade de fazer o bem, não só olhando para as coisas ruins dentro de nós. Essa purificação íntima também trata de nós buscarmos dentro de nós as coisas boas e expandirmos a bondade que nós temos, expandirmos a caridade, expandirmos o amor ao próximo, ao nosso irmão, sermos melhores pais, mães, amigos, filhos, companheiros de trabalho.
O autoconhecimento também nos traz essa identificação. E para nós finalizarmos, eu não podia deixar de trazer para nós aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, no capítulo 12 trata da perfeição moral. Na última questão desse capítulo, que trata da perfeição moral, Santo Agostinho, numa questão muito grande, mas não dá para eu tratar, e eu recomendo que todo mundo leia essa questão. Kardec pergunta ao espírito de Santo Agostinho: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho, espírito, responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, já na primeira resposta, Santo Agostinho já diz efetivamente o que nós precisamos: a necessidade de nós nos conhecermos, identificarmos em nós tudo aquilo que eu já falei anteriormente. E ele prossegue no item A: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E mais uma vez, Santo Agostinho, pegando o exemplo dele mesmo, ele fala: fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava na minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha só, inclusive, imagine nós todos os dias fazermos o que Santo Agostinho nos propõe aqui no Livro dos Espíritos. No momento antes de dormirmos, em nossas orações, nós nos questionarmos e olharmos para dentro de nós: o que eu fiz de mal, o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter melhorado, a quem eu magoei. Essa busca do conhecimento interior, Santo Agostinho já dá. E mais à frente ele fala: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Olha só que interessante essa questão que Santo Agostinho coloca a nós mesmos. Será que nós, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, no momento em que a nossa consciência vier à tona na nossa desencarnação, coisas que até mesmo nós deixamos no passado, será que a nossa consciência está tranquila com relação a isso? Será que nós estamos efetivamente fazendo o que precisamos fazer para o nosso crescimento pessoal? Porque se nós não fizermos essa pergunta agora, enquanto encarnados, a nossa consciência vai fazer para nós no momento em que nós nos desprendermos do nosso corpo e recobrarmos a nossa consciência espiritual. Então é fundamental a importância que nós refletamos bem sobre essa questão. E ele ainda vem mais abaixo nos falar: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Porque nós também somos a fonte do nosso mal. A lei de causa e efeito nos mostra isso o tempo todo, que não é Deus que nos pune, somos nós mesmos, com as nossas atitudes contra nosso irmão e contra Deus. E mais à frente ele continua: as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E mais para baixo, seguindo lá no meio ainda da questão, ele coloca: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, quantas lições importantes, meus irmãos, que essa questão, que esse capítulo 18, purificação íntima, nos traz para as nossas reflexões do dia a dia, para que nós possamos olhar para dentro de nós, nas nossas orações, antes de dormir ou quando acordamos, e perguntemos a nós mesmos: meu Deus, o que eu preciso fazer para ser melhor? O que é preciso eu não fazer para não só não ferir teus ensinamentos, mas também não ferir o nosso próximo, não ferir as pessoas às quais amamos, não ferirmos a nós mesmos? É difícil, mas nós temos a doutrina espírita para nos dar todo esse suporte de conhecimento, porque por meio de Jesus e suas lições é possível sim nós rompermos as amarras do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tantas outras vicissitudes que carregamos durante séculos, milênios.
Um fraterno abraço a todos vocês. Que Jesus, o peregrino da cruz, nos acompanhe sempre e que Deus ampare todos sempre.